Estamos de volta aqui na RCTV, canal 27 da sua NET Digital. Falando agora que o governo do estado deve anunciar até o final do mês uma grande reforma no Amigão, em Campina Grande. Quarentão, o estádio já foi palco de grandes jogos nacionais e até internacionais, mas hoje passa por uma série de problemas. O estádio Hernani Sátiro Amigão levou 14 meses para ser construído. No dia 8 de março de 1975, um jogo amistoso entre Campinense e Botafogo do Rio, que acabou em empate por 1-1, marcava a inauguração de uma das maiores praças esportivas do estado. O pesquisador Mário Vinícius, que estudou a história do futebol paraibano desde a década de 20, conta que a ideia do estádio surgiu de um político e ex-atleta. A ideia de um estádio deste porte para Campina Grande surgiu em 1972 na campanha política do candidato a vereador José Luiz Júnior, que à época estava deixando o futebol, era na condição de atleta, estava passando já na condição de treinador do 13 Futebol Clube, e o slogan da campanha de José Luiz foi "Campina precisa de um estádio", e naquela oportunidade José Luiz foi eleito. Muito bem. O prefeito que veio, Evaldo Cruz, em 1973, ele determinou exatamente estudos para que o estádio de grande porte, por conta que naquela época nós tínhamos somente o Plínio Lemos e o presidente Vargas, viesse a ser construído. E ao levar a ideia para o governador do estado, que era exatamente Hernani Sátiro, solicitando um terreno para a construção desse estádio, o que houve foi que o governador Hernani Sátiro encampou a ideia e disse: não, eu vou conseguir verba e vou construir um estádio para Campina Grande. E não é à toa que o velho Amigão nunca foi totalmente concluído. O projeto inicial, segundo o historiador, era que o estádio tivesse um anel superior completo. Só que a decisão do governador da época, Hernani Sátiro, foi diferente. Você vai ter uma situação, na verdade, de que o estádio foi construído pela metade. As partes de trás dos gols, né? A parte tanto de um lado quanto do outro, não foram fechados. E aqui você vai encontrar essa arquibancada coberta construída somente pela metade. Passadas quase 4 décadas, o Colosso da Borborema, como ficou conhecido, nunca recebeu uma reforma e manutenção completas. O gramado, que já foi considerado um dos melhores do país, chegou a sediar grandes clássicos locais e internacionais, como o Brasil e Uruguai, de 1995. Baldinho é vendedor de amendoim e pipoca. Em 37 anos de história, pelo menos os principais clássicos, o senhor acompanhou? Os mais fracos e os melhores. Eu estava lá. O senhor se orgulha disso? Eu me orgulho. Os meninos pelejam para eu deixar de ir, aí os meus filhos, sabe? Não vai mais não sei o que, aí eu vou. Muitos torcedores que diz que o Amigão sem eu estar lá não tem graça. Quando eu estava operado, eu chegava torcedor lá, aqui está faltando uma coisa. Sim, o Baldinho. Era. Quem também fala com orgulho do Amigão é um recém-chegado nessa história. O atacante Varley, artilheiro do Paraibano desse ano, ele também já viveu as emoções do outro lado, no 13 Futebol Clube. Acho que o Amigão tem uma história de amor, né, com aquele estádio, né? Tudo que eu faço ali dá certo. Graças a Deus, fui muito feliz naquele estádio, né? Estou sendo muito feliz até hoje, fui campeão 2 vezes ali dentro. É uma praça de esportes ali muito boa, né, para nós atletas, que eu posso dizer assim, profissionais do futebol. E principalmente quando você vê ele lotado, é muito bonito, né? O gramado também muito bom. Eu acho que está de parabéns, né? Esse complexo esportivo. Eu só espero que agora melhore cada vez mais não só para os atletas, mas como os torcedores também, com o caso do acesso. Histórias hilárias, sofrimentos e muitas alegrias. Ao longo de 37 anos, o estádio apresenta sinais dos tempos, das infiltrações em sua estrutura. Porém, guarda momentos inesquecíveis. Eu também não posso fugir de uma ligação pessoal histórica com esse estádio. É que nasci 25 dias antes do Amigão ser inaugurado, em 1975. No dia 7 de fevereiro de 1982, aconteceu aqui o jogo que reuniu até hoje o maior público da história. Um público pagante de 42.149 torcedores. O jogo era entre Flamengo, do Rio de Janeiro, que tinha sido campeão mundial no ano anterior, e o 13 Futebol Clube, aqui de Campina Grande. Esse jogo amistoso foi o primeiro jogo de futebol profissional que eu pude ver em minha vida. E até lembro o placar: 3-1 para o Clube Carioca.
Agora, quase um quarentão, o Hernani Sátiro poderá ganhar cara nova, com um presente superior aos 9 milhões de reais. O governo anuncia no final desse mês uma grande e ampla reforma do Amigão, contemplando toda essa pavimentação externa, algo em torno aí de 9 milhões de reais, um sonho acalentado por mais de 3 décadas por todos de Campina, e aí dota Campina de uma melhoria na sua praça esportiva e num grande complexo de lazer no bairro do Catolé, que aí vai servir para caminhadas, vai ter playground, vai ter uma série de atrativos para trazer a comunidade para perto e servir toda essa área externa do Amigão para mais uma área de lazer em Campina. Falando em Amigão, vamos continuar em Campina Grande? Vem aí mais uma briga entre CBF e o 13. Uma novela que parece não ter final. Ontem, a Confederação Brasileira de Futebol entrou com um novo recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, a entidade recorreu da decisão do ministro Luiz Fux, que havia negado um pedido da CBF para retirar o 13 da Série C do Brasileiro. Como a decisão foi monocrática, a CBF agora quer que o recurso seja julgado por um grupo de ministros. Até onde isso vai chegar, hein, gente? Que coisa, não é? Agora vamos falar de Série D. O Campinense se prepara para seu jogo mais importante do ano. A Raposa vai enfrentar o Petrolina de Pernambuco e tem a obrigação de vencer para continuar sonhando em avançar na competição. De folga na última rodada, o Campinense torcia por uma vitória do Baraúnas de Mossoró para aliviar a sua barra no Brasileiro. Dos males, o menor. Não houve vitória, mas o empate diante do Horizonte foi o suficiente para deixar os paraibanos no páreo. É verdade, né? Nós só dependemos das nossas próprias forças. Esperamos aproveitar bem nesses dias que temos para trabalhar, para que assim nós possamos ter condição de fazer um bom jogo lá em Petrolina e conseguir a nossa classificação. Para chegar à próxima fase, a Raposa depende apenas de si. Precisa vencer o próximo jogo, domingo, diante do Petrolina, em Pernambuco. A tarefa não parece tão simples assim. Se por acaso não vencer essa partida fora de casa, com um empate, por exemplo, o Campinense pode até chegar à próxima fase da competição, mas terá que torcer por uma combinação de resultados negativos dos times pernambucanos e do Novo Horizonte, do estado do Ceará. É por isso que todos aqui estão se inspirando no espírito rubro-negro de superação para chegar à próxima fase da Série D. Nesse jogo, nem o zagueiro Diego Padilha, que se recupera de uma contusão, nem o ala Eduardo Recife, que está suspenso, poderão atuar. Os substitutos imediatos deverão ser mesmo Ben-Hur na zaga e o ex-alvinegro Ferreira na ala direita. Além de Ben-Hur, quem está sorrindo, e não é à toa, é Marabá. O atacante ganhará nova chance numa partida em que o Campinense, mais do que nunca, precisa fazer gols. A gente vem trabalhando aí desde da outra semana com o Marabá, vamos aproveitar o momento dele. Ele entrou em 2 jogos, fez 2 gols, entrou no jogo que passou, quase nos dava a vitória, tá atravessando um bom momento, está com muita disposição e a gente vai aproveitar esse momento utilizando ele ao lado do Varley. E para terminar, vamos dar aqui o resultado da segundona do Campeonato Paraibano. Hoje à tarde, no estádio Zezão, em Itaporanga, o Cruzeiro enfrentou a Desportiva de Guarabira pela 3ª rodada do quadrangular final do campeonato. E a Raposa do Sertão arrasou a equipe do Brejo, disparando na liderança isolada da competição. A goleada, 4-0. 2 gols de Li e 2 do artilheiro Delane. Nesse momento, começam a jogar no Amigão em Campina Grande, Miramar e Atlético de Cajazeiras. E amanhã, nós traremos aqui no Rede Esportes os detalhes desta partida. E o nosso programa de hoje termina por aqui. Nós estaremos de volta amanhã, sempre às 8 horas da noite. É só ficar ligado. RCTV do seu jeito, para você.